Olá pessoal, aqui é Álvaro Hernandes e este é o canal Seja Mais Rico. No raio-x dos investimentos vamos analisar ações brasileiras. Sempre lembrando, não se trata de recomendação de investimentos. É preciso autonomia para tomar suas próprias decisões. Vamos mostrar neste vídeo que até o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, já perdeu dinheiro especulando com o day trade. As ações representam uma fração do capital social de uma empresa. Ao comprar uma ação, o investidor se torna sócio da empresa, ou seja, de um negócio. Passa a correr os riscos desse negócio, bem como participa dos lucros e prejuízos, como qualquer empresário. Aqui entramos na área da renda variável. Hoje temos mais de 400 empresas listadas na B3, que é a única bolsa brasileira. É um esforço muito grande conhecer e analisar cada empresa, para saber se é a empresa que representa os critérios que tanto desejamos, que são ter um crescimento vitalício, pagar dividendos crescentes, ser lucrativo, ser essencial e inevitável a qualquer consumidor. Devido a isso, vemos nessas reportagens que bater o índice de ações brasileiras, o IBOV, é algo muito difícil, tanto para gestores de grandes fundos, quanto para investidores individuais. Veja essas manchetes. Por que 95,3% dos investidores ainda não bateram o Ibovespa em 2022? Por que é tão difícil bater o Ibovespa e como você pode superá-lo? Metade dos fundos de ações perdem para o Ibovespa em 5 anos. Fundos de ações perdem no Ibovespa no curto prazo. Eles ainda valem a pena? Por que é tão difícil bater o mercado? E como sempre deixo claro, existem as exceções. E pode ter certeza que se trata apenas de sorte e do acaso, como esclarece Nassim Taleb no livro Iludidos pelo Acaso, a influência da sorte nos mercados e na vida. É o mesmo quando dizemos que existem muitos ganhadores de prêmios das loterias. Demora um pouco, mas alguém sai com a bolada, como vemos nas reportagens. E toda semana tem aqueles que ganham algum valor, mas isso não os torna milionários. Eu sei que você acredita que pode vencer o mercado, e os grandes gestores de fundos também tentam vender esse peixe. Os influenciadores financeiros também estão mostrando suas carteiras que batem o índice no curto ou médio prazo, e pedem que faça seus cursos. Mas estudos estatísticos comprovam o contrário. Entenda que estou falando do curto prazo, pois é assim que o mercado é medido e pesado. No longo prazo, é que esses desvios vão fazer você ficar mais estagnado ainda em relação a índices. Se você escolher seguir o índice Ibovespa aqui no Brasil, vai ganhar da maioria dos grandes fundos, inclusive do seu colega que passa horas analisando gráficos, ou aquele que segue a estratégia fundamentalista em suas escolhas. Porém, vai perder para aquele seu colega que investe na renda fixa só baseado na Selic. Tem um vídeo no canal onde demonstro isso. Vou deixar o link na descrição. Renda fixa há 22 anos ganhando do Ibovespa e da inflação. Nesta reportagem, até o atual ministro Paulo Guedes já caiu no conto da sereia. Bolha do day trade definha e leva prejuízos a uma legião de investidores. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, fundador do Banco Pactual, JGP e BR Investimentos, acumulou severas perdas com operações como essa no passado, quando, ao deixar a JGP, no início dos anos 2000, decidiu seguir atuando como day trader. Recentemente, veio a público a história de um investidor que perdeu todo o dinheiro aplicado em derivativos de ações da Vale e Petrobras, e ainda ficou com uma dívida de 13 milhões de reais com a corretora XP, que agora cobra a conta na justiça. Vou deixar o link da reportagem na descrição. E continuando, sobre segurança. Quando falamos de segurança, nos deparamos com os riscos de investir na renda variável. Estamos nos referindo à possibilidade de o investidor não obter de volta o dinheiro aplicado ou não ter acesso à rentabilidade pretendida. Então, os riscos são sistemáticos, risco que atinge a economia como um todo, não há o que se fazer, e não sistemáticos, risco que atinge apenas determinados segmentos do mercado. Da mesma forma,
ninguém pode prever se sairá uma tecnologia disruptiva e fará que tal empresa venha se tornar obsoleta. As ações das empresas são seguras apenas do ponto de vista regulatório. É um mercado totalmente regulamentado e que tem o aval da Comissão dos Valores Imobiliários, a CVM. Prazos. Se optar por investir em ETFs de índices, não há prazos. E se investir em ativos individualmente, só os riscos de a empresa sair da bolsa falir. No caso de falência decretada, o registro de companhia aberta é cancelado e as ações deixam de ser negociadas na bolsa de valores. A grande consequência para o investidor é que ele perde o valor do investimento realizado e a tendência é que ele não sofra nenhum tipo de responsabilização. O investidor só terá direito a restituir algum valor se no reembolso do capital, depois da liquidação do acervo, sobrar algo aos acionistas. Remuneração. Para se ganhar dinheiro com ações, uma das formas é a sua negociação, que ocorre quando da sua compra por valor mais baixo e a venda por um valor mais alto, obtendo lucros. Essa é a modalidade de venda coberta. Existe a modalidade de venda descoberta. É quando você vende uma ação que está caindo os preços, mas que você não possui, ficando com o aluguel em mãos, e compra quando o valor está menor do que vendeu, devolvendo as ações alugadas e ficando com o lucro desta operação. Esta é uma das operações mais arriscadas na bolsa. Outra maneira é comprando e mantendo as ações e recebendo os dividendos ou JCP, juros sobre capital próprio, ou seja, dos lucros divididos com todos os acionistas. Através também das bonificações, onde a empresa lhe dá mais ações sem custos, com o aluguel de suas ações, com a subscrição, quando a empresa oferece ações a preços menores que o praticado pelo mercado. E para aproveitar isso nas ações individuais, é preciso estar antenado e dispor de tempo e estudo. No caso de ETF de mercado, não há essa preocupação, pois estes valores, quando cabíveis, são internalizados no valor do ETF. Impostos. Os dividendos das ações são isentos de tributação. Os lucros obtidos pela pessoa física com a venda de ações até R$20 mil mensais são isentos de imposto de renda. Acima deste valor, estão sujeitos à tributação de 15%. Se a compra e venda de ações ocorrerem no mesmo dia, caracteriza-se o day trade, estando o lucro desta operação sujeito à tributação de 20%. O imposto deve ser recolhido pelo contribuinte via DARF até o último dia útil do mês seguinte à realização do lucro. Objetivos: de curto prazo, ao fazer day trade, de médio e longo prazo, é necessário definir, pois o objetivo é primordial para entender que rumo quer para seus investimentos, pois como nesse caso, ele é cabível nas 3 esferas, com seus riscos de acordo com o grau escolhido, podendo o investidor amargar prejuízos que vão até a sua falência financeira. Ciclos de mercado. Quando a taxa de juros está em tendência de alta, geralmente as ações caem, e quando a taxa de juros está em tendência de baixa, geralmente as ações sobem. Há outros ciclos, como no caso das commodities, se há uma recessão mundial, estes tendem a cair, e no caso de crescimento mundial, elas se valorizam. A correlação de ações individuais com os ciclos pode ser muito irregular. Já em relação aos ETFs, que replicam índices, são menos voláteis, mas ainda com sua volatilidade alta por se tratar de renda variável. Neste momento, a taxa Selic está estabilizada em 13,75%, e os investidores que estavam em fuga para a renda fixa começam a ver oportunidades no mercado de ações, fazendo sua cotação subir. Lembrando que estamos em outubro de 2022, em plena expectativas eleitorais de quem será o novo presidente do Brasil. Mesmo assim, a economia brasileira, devido a cortes em impostos, no caso do ICMS sobre combustíveis, está vendo sua inflação em pontos negativos, algo totalmente contra o que vem acontecendo no mundo como um todo, pois a inflação mundial está nas alturas. E
Isso faz aqueles investidores estrangeiros correrem para o Brasil para aproveitar os juros da Selic em alta, porque aqui os juros são reais, devido à inflação estar em baixa ou parada. E também compram as ações que estavam subvalorizadas. Lembrando que isso dos ciclos de mercado só importa se você for um investidor profissional focado no curto prazo. E já vimos que a maioria não supera o mercado. Eu evito investir no Brasil em ações, pois já tenho uma quantidade e as mantenho para me lembrar que é melhor investir de forma passiva. Tenho 13 ações adquiridas entre 2018 a 2020, quando não tinha a menor ideia do que era se investir, mas me achava capaz de bater o mercado, incentivado por muitos livros e influenciadores financeiros. Como é de se esperar, a maioria perde para o Ibovespa. 2 ou 3 ações bateram mais de 100 até 200% de valorização. Mas como fiz uma diversificação, só não me deixaram ficar no negativo. Me lembro que no fim de 2019, a minha carteira de ações ficou no lucro com todas as ações, para depois, em fevereiro, março de 2020, com a pandemia, cair em cerca de 20 a 40%. Entenda que estas são minhas experiências de mercado que quero passar para vocês. Sempre diversifiquei, meu horizonte é longo prazo, acima de 15 anos, por isso nada me abala, pois tenho uma parte do meu capital em renda fixa, o que mantém um equilíbrio. E a partir daí comecei a olhar para os investimentos no exterior. Mas retornando às ações, como os vimos hoje, prefiro escolher investimentos passivos, ou seja, seguir investindo de acordo com uma carteira passiva para longo prazo. Desta forma, se investirá em ativos que estão em baixa de acordo com o mercado e que se valorizam quando houver inversão dos fatores. Vou mostrar 2 exemplos de ETFs no Brasil. Eu mesmo não invisto neles devido ao Brasil apenas representar um pouco mais de 1% do mercado mundial. Exemplo de ETF baseado em índice geral do mercado brasileiro, o IBOV11. Sua taxa de administração é de apenas 0,10%. Exemplo de ETF baseado em índice de pequenas empresas, a Small 11. Sua taxa de administração é de 0,50%. Se tem dúvidas, é preciso fazer um curso de educação financeira. Eu deixei na descrição um curso completo, prêmio, que ensina do básico ao avançado e não cobro nada por ele, apenas que se inscreva no canal. Se gostou, curta, compartilhe, ative o sininho e deixe comentários. Como esse é um canal pequeno, é mais fácil te responder. E seja mais rico!